E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Alex Felipe, instrutor aqui da Alura, e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona um processo de build dentro de um projeto Java e algumas das ferramentas que a gente pode estar utilizando para facilitar esse tipo de rotina no nosso trabalho, tá bom? Começar com essa questão de processos de build em um projeto Java, a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente o que é um processo de build, né? Para a gente entender justamente esse tipo de detalhe, primeiro vamos entender o que é comum de ser feito no momento que a gente está desenvolvendo aqui um projeto, como é o caso de estruturar arquivo-fonte. Esse aqui é o primeiro dos detalhes que a gente precisa resolver, né? Porque a gente vai ter que colocar ali dentro do nosso projeto um local destinado a criar os nossos arquivos-fontes, como também o local destinado a colocar os arquivos que foram compilados. E desta maneira a gente vai ter que executar esses arquivos compilados. Então essa é a primeira das responsabilidades que a gente tem que estar lidando, né? É muito comum de ser feito. Como também é o caso de uso de novas bibliotecas. Então se a gente trabalhando em um projeto que vai fazer ali uma request HTTP, de repente usar uma biblioteca que facilite esse tipo de procedimento é interessante pra gente. E a gente precisa estar considerando esse tipo de abordagem. Ou até mesmo o uso de algum framework, né? Se a gente quer colocar um framework, a gente vai estar também utilizando ali uma biblioteca para isso, tá? Então a gente percebe que é muito comum de utilizar esse tipo de abordagem. Como é o caso também da realização de testes, né? Então, como assim essa questão do testes? A gente está fazendo ali o nosso projeto, a gente está evoluindo, ele está crescendo, a gente precisa garantir ali os seus comportamentos. Então, a gente tem que criar aqui um ambiente de teste, a gente tem que rodar esses testes e ver se tudo funciona da maneira esperada. A gente sabe que é um procedimento muito comum de ser feito. Como é o caso também de lidar com a questão de incompatibilidade aqui entre IDEs, né? Porque quando a gente está trabalhando com o nosso projeto, de repente a gente quer trabalhar com outras pessoas, ou então é muito comum trabalhar com outras pessoas, a gente tem que estar disponibilizando o nosso projeto de tal forma que seja compatível com outros sistemas, com outras IDEs, e a gente sabe que isso é um problema bem grande, né? A gente sabe que não é tão simples assim, aquele famoso funciona na minha máquina, mas de repente a do meu amigo não funciona, e a gente sabe que lidar com isso não é tão fácil, a gente vai ter que ficar lidando com arquivos distintos, de repente é um arquivo que não pode ser compartilhado, e assim vai tendo uma certa dor de cabeça, e isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Como é o caso também da parte meio que final, né? Que é fazer o empacotamento do nosso projeto e a distribuição, o nosso famoso deploy. Então, todas essas rotinas que a gente está vendo aqui são rotinas muito comuns aqui para qualquer tipo de time de desenvolvimento, para pessoas que estão criando seu primeiro aplicativo e estão publicando, né? A gente sabe que é uma coisa muito comum. E justamente isso que eu quero destacar para vocês. Essas rotinas, por mais que sejam comuns, elas também têm um grande destaque, que são trabalhosas, né, pessoal? A gente sabe que lidar com tudo isso daqui de uma maneira manual, que a gente tem que ficar ali gerenciando, principalmente quando a gente está lidando com biblioteca, né? Ficar pegando uma versão específica, download, colocando no projeto, no class path, são muitos problemas que a gente tem que estar lidando. E fazer justamente isso de uma maneira manual não é tão legal assim, tá? E como que a gente então pode estar lidando aqui com esse tipo de situação e facilitando aqui o nosso trabalho? Para isso, pessoal, a gente pode estar utilizando aqui o que a gente conhece como build tools, ou então ferramentas de construção. E é justamente isso que eu quero destacar aqui na apresentação para vocês, é fazer com que vocês entendam aqui que essas build tools, elas serão a solução para que vocês evitem todos aqueles problemas, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho do que elas entregam aqui pra gente, o que a gente pode estar considerando quando a gente vai pensar em alguma build tool, tá? Para isso a gente vai começar agora a entender o que acontece quando a gente utiliza aqui uma build tools, o que a gente consegue. Então veja que o primeiro destaque que eu deixo aqui para vocês é justamente essa automatização de tarefas rotineiras, né? Então quais seriam essas tarefas rotineiras? É o caso de criar os source sets para desenvolvimento ou testes. Ou seja, pessoal, quando a gente utiliza uma build tool, ela já vai ficar responsável em organizar o projeto para a gente, organizar os pacotes para desenvolvimento do nosso aplicativo, os pacotes para realização de testes, organizar ali, por exemplo, onde ficarão os arquivos que foram compilados, e também na questão da execução, a gente pode estar delegando aqui para a nossa build tool, tá? Ela consegue fazer isso tudo de maneira automática. A gente não precisa ficar ali mapeando, configurando e assim por diante. Então, essa é uma grande vantagem aqui pra gente, como é o caso de adicionar e remover dependências. O que seria dependências? Seriam justamente as bibliotecas que a gente acaba utilizando. Elas são dependências do nosso projeto. Então, a gente consegue também fazer esse tipo de configuração. Super simples, basta apenas colocar um script, ela já vai lá, faz o download, ou de repente a gente tira esse script, ela já remove do nosso projeto. Configurações de class path também estão inclusas nisso, tá? Então, veja que é muito benéfico pra gente. Como também é o caso de executar testes
testes e gerar relatórios. Então, por exemplo, você está lá executando o seu teste e de repente você quer ter uma visão mais ampla do que aconteceu, a gente tem a capacidade de fazer essa geração de relatório aqui a partir de uma build tool, tá? Isso utilizando plugins e assim por diante, tá bom? Mas a gente tem essa capacidade. Aí também é o caso de empacotar e fazer deploy do projeto. Então, com esse tipo de ferramenta, a gente manda uma instrução para ela já vai fazer ali toda a configuração, seja gerar um arquivo jar, seja gerar esse arquivo já e mandar para um repositório remoto, que depois esse repositório remoto ele vai mandar lá para nossa aplicação web, né? Que está dentro de algum tipo de serviço online, como é o caso do AWS e assim por diante. Então a gente já consegue fazer isso de uma maneira meio que automática, não precisa ficar ali rodando vários scripts, decorando instruções e assim por diante. Quando a gente tem uma build tool, a gente já consegue fazer uma configuração única, por exemplo, e apenas reutiliza ela considerando todos esses procedimentos, executar testes automaticamente, verificar se as dependências estão funcionando da maneira esperada, já criar os source certs e assim por diante, tá? Como também é o caso de manter a compatibilidade entre IDEs. Isso é muito fantástico, tá, pessoal? Quando a gente está trabalhando com a build tool, a gente deixa de, por exemplo, usar um projeto Java. A gente vai usar um projeto que vai ser destinado àquela build tool, tá? A gente vai conhecer algumas build tools aqui, mas entenda que a ideia é fazer com que agora o nosso projeto ele seja todo vinculado à build tool, ele seja todo responsabilizado a ela que vai ficar responsável em lidar com essa questão de compatibilidade, seja em qualquer tipo de IDE, sistema operacional e assim por diante, tá? Então é muito legal mesmo. E por fim, a gente tem a capacidade de executar rotinas utilitárias, como é o caso de, por exemplo, depois que você quer fazer o deployment, você quer fazer alguma ação a mais, seja apagar um diretório, seja mandando um e-mail ou coisa do gênero, né? Você quer executar alguma coisa a mais. A gente tem a capacidade de fazer configurações utilizando essas build tools, tá? É claro, para esse tipo de rotinas utilitárias, dependendo do que você quer, você vai precisar de usar algum plugin para facilitar o seu trabalho, ou então você tem que fazer tudo manualmente, que aí sim vai ser uma tarefa um pouquinho trabalhosa, mas entenda que a gente tem esse tipo de poder, e é isso que é muito bacana nesse tipo de ferramenta. Inclusive é uma das coisas muito legais de vocês olharem após esse vídeo, de repente é olhar as possibilidades de plugins que temos com esse tipo de ferramenta. Mas agora que eu passei tudo isso aqui para vocês, a gente tem que entender o que significa então a gente usar uma build tool e quais são essas build tools que a gente pode estar utilizando, por exemplo, no mundo Java, né? Que é justamente essa pergunta, legal, mas qual build tool podemos utilizar, né? Vamos lá então. Para começar aqui, pessoal, a gente tem aqui esse Apache Ant. O que é esse Apache Ant? Ele é uma das primeiras ferramentas de build que foram desenvolvidas e publicadas aí para os desenvolvedores. E o que isso significa e o que a gente pode estar tirando de informação disso, né? Foi a primeira ferramenta a ser comercializada, no caso distribuída, não comercializada específico, né? A gente sabe que é uma ferramenta que teve ali alguns certos problemas. E quais foram esses problemas? Os problemas é que é uma ferramenta que exige muita configuração para que você tenha ali um processo de build da maneira que você espera. E esse foi um dos destaques que fizeram ela ficar meio que desuso, né? Ela ficou meio que ultrapassada. Então, atualmente, os desenvolvedores não estão considerando muito o Ant como uma ferramenta para o uso de uma build tool, né? Que é, no caso, gerenciar ali o seu projeto, porque realmente tem todo esse trabalho. Ou seja, se você, de repente, tiver interesse em aprender sobre o Ant, talvez é porque já tenha um projeto que já foi desenvolvido em cima dele e você precisa estar dando manutenção. Só nesses casos mesmo que você vai acabar utilizando aqui o Ant. Por mais que tenham muitos projetos aí no mundo utilizando aqui o Ant, tá, pessoal? Mas a gente tem esse tipo de feedback para ele. Aí, em seguida, a gente tem o Maven, né? O Maven, ele já é uma ferramenta muito famosa, tá? E dentre as possibilidades que a gente vai ver aqui, realmente ele é uma alternativa muito boa de ser estudada e ser considerada no seu projeto. Atualmente, o Maven aqui, ele acaba suportando muitos projetos aqui, muitas possibilidades, inclusive ele é até considerado como um gerenciador de projeto, ao invés de só uma build tool, tá? Porque ele faz muita coisa mesmo, tá bom? São muitos plugins que foram desenvolvidos para ele. Para você fazer uma configuração é super simples. No geral, ele acaba fazendo as configurações, procedimentos de uma maneira meio que automática. Você não precisa estar fazendo configurações a mais, basta apenas declarar tudo dentro de um arquivo XML, que é próprio dele, né? Que é um famoso POM, se vocês já ouvirem falar, e você já consegue fazer tudo o que você espera da maneira esperada. Inclusive, muitas ferramentas atualmente de serviços online acabam utilizando o Maven até mesmo para fazer deployment. Então, de repente, um Heroku da vida, você consegue criar um projeto Maven e fazer o deployment a partir de um plugin que o próprio Heroku disponibiliza, tá? O Google App Engine também e outras ferramentas famosas. Então, se de repente você quer considerar uma build tool para o seu projeto, o Maven é uma das excelentes alternativas que você vai estar considerando, principalmente para projetos web, tá? Então, deixa o Maven aí na sua listinha aí, no wishlist, lista de desejos, que realmente ele é uma ferramenta muito importante aí para o seu dia a dia, com base em tudo que eu passei para vocês, tá? E por fim, a gente tem aqui, ó, o nosso Gradle, ou então Gradle, da maneira que vocês preferirem chamar, tá bom?
ele é uma excelente alternativa para a gente fazer também essa questão de gerenciamento de projeto, o uso como build tool, e também ele é considerado aqui como o System Build, né? Então, sistema de construção, que ele vai ter ali bastante poder em relação ao que a gente viu, tanto do Maven como também do Ent. Ele vai ter a facilidade que um Maven tem também, como também algumas alternativas e flexibilidade para você mexer um pouquinho durante o procedimento, porque como eu comentei, no Maven é um pouquinho automático o procedimento que a gente acaba fazendo. Aqui no Gradle a gente tem tanta flexibilidade de achar tudo automático, como também fazer as mudanças, né? Então, de repente, a gente quer fazer algum tipo de mudança durante uma parte do build. A gente tem a capacidade ali de fazer com o Gradle de uma maneira mais fácil do que a gente tem lá com o Maven. E também o Gradle ele é uma ferramenta open source e mais recente. Então, existem features aqui dele que acabam não existindo lá no Maven, tá bom? E para você acabar vendo um pouquinho mais, aí a minha recomendação é que você vê um pouquinho do comparativo entre essas ferramentas, tá bom? No caso do Gradle, uma das coisas que ela tem bastante destaque é que projetos de Android atualmente utilizam o Gradle aqui como padrão. Então, se de repente você quer considerar uma build tool para um projeto em Android específico, você vai ter que aprender aqui o Gradle e não tem jeito, tá, pessoal? Você vai acabar indo por esse lado, tá bom? E aí vem aquela questão, dado que eu fiz essa mini apresentação, nem passei tantos detalhes assim sobre essas ferramentas, qual que você deve escolher aí para o seu caso, né? Tudo isso, pessoal, depende bastante, tá bom? Não tem o caso certo aqui, ó. Como eu havia comentado aqui na Paciente, dado que eu não mexi tanto com eles, eu comentei muito por cima, dada a experiência que outros desenvolvedores já tiveram e comentaram comigo, a gente percebe que realmente é uma ferramenta muito de nicho. De repente, um projeto que já está em Ent faz todo sentido você aprender. E aí, você vai aprender só para poder manter esse projeto. Mas dado que você está criando um projeto novo, ou então de repente você quer atualizar o seu projeto da build tool que está utilizando, ou se nem usa a build tool, aí a recomendação é que você considere ou o Maven ou então o Gradle, tá bom? Aí você pode estar dando uma olhada entre os dois. Existem páginas próprias do Gradle, não sei exatamente do Maven, que fazem comparativos do que um tem e o outro não tem. E de repente vale muito uma pesquisa sobre o que você quer, considerando esse tipo de build tool, né? Porque, por exemplo, eu havia comentado sobre aquelas tarefas rotineiras, mas de repente você quer algo além, né? E alguma dessas ferramentas tem esse além que você espera, tem esse destaque que você quer. No caso do Gradle, uma das técnicas que eu gosto bastante, uma das features, é a técnica de multi-project, que significa o seguinte: a gente tem a capacidade de modularizar o nosso projeto, criar vários projetos pequenos dentro de um projeto grande, né? A princípio parece muito abstrato, mas é uma técnica muito legal para quem quer fazer ali até mesmo microserviços, tá bom? Então veja que realmente vai tudo depender do que você espera. O que eu queria apresentar para vocês é só um breve resumo sobre o que significa uma build tool, o que a gente pode estar pensando em uma build tool, e também para que você comece ali a ter uma certa vontade de ir além, pesquisar e até mesmo implementar no seu dia a dia, tá bom? Esse conteúdo aqui, se você quiser via texto, também eu vou deixar aqui na parte de baixo. Se de repente você quiser alguma coisa mais específica, eu recomendo que você dê uma olhada na documentação de cada um desses arquivos, e era justamente isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Então até mais!